agora, ai, minha gente, quem nunca, né? História. Quem nunca? Senta que lá vem história. Agora a gente vai fazer um alerta para você. Um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor aponta que cerca de 28 milhões de brasileiros foram vítimas de golpe envolvendo o Pix, só no ano passado. Com o avanço da tecnologia e o uso cada vez mais sofisticado da inteligência artificial, os criminosos também estão mudando a forma de agir e os golpes bancários estão cada vez assim, sabe? Mas inacreditáveis. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente no nosso país, viu? Diante desse cenário, cresce também a necessidade de informação. E é por isso que agora no Viva Tarde a gente vai conhecer as principais fraudes, como evitar cair nesses golpes e o que fazer de imediato caso isso aconteça. Quem esclarece as dúvidas é a advogada em Direito do Consumidor, Luana Carolina. Seja muito bem-vinda, Lu. Boa tarde. Boa tarde. Lindíssima. Obrigada mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Fica à vontade mais uma vez. E olha, gente, quando nós terminamos a nossa última entrevista sobre direito do consumidor, a doutora que veio falar, olha, precisamos falar de golpe, porque está cada vez mais absurdo e a gente precisa ajudar a população, não foi isso? Sim, é porque são coisas que acontecem que vieram evoluindo com o tempo. Então, se a gente pensar há 3 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não via, como vocês falaram, essa expertise toda nos golpes, né? E são assuntos que realmente são assuntos muito importantes para toda a população. E são assuntos que, assim, diariamente a gente recebe novidades. Né? Então, não é só uma questão de, nossa, aconteceu, o que eu faço? Mas os tribunais também têm decidido isso de tempos para cá, com uma velocidade até um pouco grande, né? Mas maior do que nós esperávamos. E isso também ajuda. Também nos ajuda, advogados, a ajudarem os consumidores e isso também auxilia o próprio consumidor. Então é muito importante, a gente está no mês do consumidor. Dia 15 foi o dia do consumidor e é importante a gente pensar que dia do consumidor não é só para fazer promoção, para comprar. Não é só para fazer promoção, para poder fomentar a venda de produtos e serviços. Não, é para a gente também esclarecer e dizer que esses consumidores têm direitos. E direitos que precisam ser preservados, que precisam ser olhados, que precisam ser cuidados. E eles são extremamente rápidos, né, doutora? Nossa. E a gente sabe que hoje na internet a gente consegue algumas informações de cada pessoa, dependendo, usando algum documento seu, por exemplo. E um dos golpes que tem acontecido, que eu já até aconteceu já comigo, que é aquele do falso advogado. E realmente eu tinha um processo, né, que estava sendo julgado, e aí a pessoa entra em contato com a foto do advogado, e aí começa a falar com você. Então, assim, dependendo do que você está fazendo durante o dia, se é um dia corrido, você vai falando com a pessoa e vai fornecendo mais informação para ela, né? É difícil, é complicado isso. Então, Abi, hoje a tecnologia ela tá tão avançada que antigamente conseguia-se fazer um golpe, por exemplo, clonar o seu RG, mas você perdeu o RG na rua. Hoje não. Hoje a gente recebe, né, esses fraudadores, digamos assim, esses golpistas, eles recebem informação de bancos de dados. Então você não precisa perder nada para poder o seu dado ir parar na mão dessas pessoas, né? Então, por exemplo, lá no escritório, toda semana um cliente meu manda, doutora, é a senhora? Doutora, então o que eu faço, Abi, no escritório? Eu tenho um número só que eu faço contato com os clientes. Só, não tem outro número. Então eu já deixo claro para eles. Isso é importante para quem é consumidor saber. Fale com o seu advogado, em um número. Por quê? Porque eles ligam de vários números, eles têm vários números. Oi, aqui é a doutora Luana, com a minha foto. Outro dia pegaram uma foto minha, porque sempre que tentam passar golpe, eu faço um vídeo no Instagram. E eu falo, olha, gente, tentaram passar golpe de novo. E eles foram, assim, tão criativos que eles pegaram a minha foto da OAB de 21 anos atrás. Eu era uma menina. E aí eu falei assim, gente, assim, tentaram as fotos mais recentes, não deu. Tentaram as fotos mais antigas. E o mais interessante, Abi, é uma empresa isso. Por quê? Porque dessa última que colocaram a minha foto, quando os clientes... Porque o que eu falo para eles? Bloqueia e denuncia. Porque geralmente vem
por WhatsApp, né? Sim. Então eu falo, bloqueia, denuncia, bloqueia e denuncia. E aí um dos meus clientes, que mora em Brasília, ele mandou, doutora, já até mudaram a foto e o nome. Então, assim, eles tentam aplicar golpe, mas Vai isso sendo muito de várias provavelmente pessoas, é né? uma IA. Então, eles tentam aplicar o golpe da doutora Luana. Ah, não funcionou. Então, agora eles trocam a foto, o nome e provavelmente tentam passar golpe em outras pessoas com fotos de outras pessoas, sabe assim? De tão rápido que é isso, que é essa movimentação de golpe. E uma coisa que você falou, às vezes, não dá para saber que não é. Só que assim, o que eu sempre falo para os meus clientes em relação ao golpe do escritório de advocacia, né? Espera, respira. Porque, às vezes, eu sei que às vezes a pessoa tá lá esperando 10 anos um processo, 15 anos um processo, e às vezes alguém fala assim, olha, seu processo saiu. Então, eu sei que a pessoa vai ficar muito feliz, porque ela realmente acredita que saiu. Mas respira, manda mensagem para o telefone oficial do escritório. Todo escritório tem um telefone oficial, um meio de comunicação. E aguarde. Por quê? Porque nenhum dinheiro, principalmente de processo, ele sai na hora. Ele tem que fazer uma guia. Então, tem um trâmite, sabe? E aí, outro dia, eu tive clientes meus, inclusive, que perderam dinheiro, né, no golpe. E ele falou, doutor, o juiz estava falando comigo. Não, gente, o juiz não fala com você. O juiz não fala com o cliente. E aí ele pediu para eu fazer um Pix na conta dele para ele soltar o meu dinheiro. Mas assim, a gente pensa, meu Deus, né? Que estranho uma pessoa acreditar que o juiz pediu para pagar para liberar o dinheiro. E aí a gente vai, né? Não quero aprofundar o assunto, mas aí a gente vai para uma questão hoje de credibilidade na justiça, credibilidade em tudo, né? Porque se, digamos, há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei a minha carreira, se alguém ligasse e falasse, eu sou o juiz, me dá um dinheiro para eu liberar o seu Pix do seu processo, muito provavelmente a pessoa denunciaria e falaria, não, isso aí é mentira, né? Tamanho, essa aceleração, essa ansiedade que as pessoas têm e essa descredibilidade muitas vezes, de acreditar que o juiz te pediu um Pix para liberar seu dinheiro. E, doutora, essa desconfiança é a melhor maneira da gente se proteger? Também vou dar um outro exemplo aqui. Eu fui encomendar um bolo numa rede de franquias super conhecida e daí eu mandei, eu quero um bolo assim assado pra tal dia, daí eles me responderam só assim, preciso que você faça um Pix de R$80 para dar continuidade à conversa. E daí eu foi até antes de vir pra cá, daí eu falei assim, quando terminar o programa, eu vou ligar na loja falei, que estranho, né? Para dar continuidade à conversa. Eu nem falei, tipo nem assim... fechei o bolo, né? Nem me falaram quanto que custava o bolo, nem falavam, tipo assim, eu tirei uma dúvida, que eu queria uma cobertura assim, assado. Eles não responderam nada disso, só precisa de dar um Pix para dar continuidade à conversa. Eu falei, não, vou ligar lá e vou saber dessa história. Então, essa desconfiança que a gente vai ficando tão calejado, é melhor do que você É melhor, confiar dinheiro? Desconfiando. Ainda mais quando envolve dinheiro. Não é? Confiar desconfiando. E aí, às vezes, a gente fala, e assim, né? Os tribunais, eles entendiam que a responsabilidade era da vítima. E aí, de 3 meses para cá, do final do ano para cá, a gente teve um entendimento do STJ que mudou isso. E isso foi muito bom. Em relação a golpes, por exemplo, do falso funcionário de banco. Sim. Por quê? Porque antes o judiciário entendia o quê? Você caiu no golpe porque você quis. Só que assim, nós 3 que estamos aqui, somos formadas, temos bastante informação. Gente, a média do brasileiro médio, ele não tem tanta formação, tanta informação. Então, fica muito fácil ligar e falar, oi, fulano. Gente, um cliente meu caiu num golpe do falso funcionário do banco. O falso funcionário sabia o nome do ex-gerente dele. E era uma pessoa estudada, é um cliente, ele é estudado, ele tem a empresa dele.
quer dizer, como que você vai desconfiar? É que vai te deixando confiante, né? Vai. Esses pequenos detalhes, né? Fala o seu nome, o número da sua conta, o nome dos seus pais, do gerente. Do gerente Você vai antigo da conta. Não, é verdade, Exato. você fica, não é possível, E né? assim, Tá tudo ele batendo. olhava no sistema e falava assim para o meu cliente, você não tinha um computador assim, que estava instalado para fazer a operação bancária e aí depois ele foi desabilitado? Quem tem essa informação? Exato. É uma loucura. Complicadíssimo, Então, né? assim, graças a Deus e ao nosso judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem entendido que essa diligência de segurança, porque com certeza isso foi um dado do banco que vazou, Aham. não é? Essa diligência de segurança depende do banco. Então, o banco agora é que tem que se certificar de que ele não vazou informação, de que você fez uma transação bancária e essa transação foi você mesmo que fez. Então, por exemplo, acontece muito, passa um Pix. Eu tenho clientes no escritório que perderam 200 mil reais, 300 mil reais. Muita coisa. Sendo que não faziam esses Pix tão volumosos assim num dia só. Então, aí agora o judiciário tem entendido que caberia ao banco ter feito esse olhar, ter feito essa diligência de fazer o quê? Opa, Gabi fez aqui uma transação, mas ela não costuma fazer essa A transação. transação de 200 mil reais, sendo que ela tem 20 reais na conta, as coisas não estão batendo. Opa, Gabi aqui faz a transação do bolo de 80, fez uma transferência de 8 mil. O que está acontecendo aqui? Então, é obrigação agora do banco olhar e falar, não, peraí, isso aqui tá suspeito e bloquear. Mas isso não aconteceu, porque o banco ainda não tem essa segurança e essa velocidade ainda para poder proteger. Aí, o judiciário tem entendido que sim, o banco se responsabiliza em devolver o valor para o cliente. Que bom. Graças a E Deus, como é isso que foi uma funciona, evolução. doutora, essa coisa de contestar, por exemplo, porque existem as opções, né, de contestar Isso. Pix, tem essa coisa do MED também. Eu queria que você explicasse para as pessoas em casa como que pode fazer. Caí num golpe, quero tentar resolver. Isso. Cair num golpe. Primeira coisa, abrir um boletim de ocorrência. Já existem delegacias online, então você não precisa, porque muitas vezes as pessoas não vão noticiar o crime, porque, puxa, vou lá na delegacia, né? Não é um ambiente agradável, assim, né? Para as pessoas que não são advogados, operadores do direito. Então, assim, já existem delegacias online. Então, é importante a primeira ação, boletim de ocorrência. Segunda ação, se fizer um empréstimo na sua conta em débito automático, é obrigação do banco tirar o débito automático. Então, não é um favor, é o que eu falo para os meus clientes. Vá ao banco e solicite imediatamente que eles tirem esse empréstimo do débito automático, porque é muito comum empréstimo fraudulento. Então, tira, é obrigação do banco. Fazer uma reclamação administrativa com o boletim de ocorrência é necessário, porque o banco ele tem o direito de resposta, tá? E aí, feito tudo isso, o banco não estornou ou não estornou tudo aquilo que precisava, aí tem que procurar um advogado, porque aí só mesmo no judiciário. Mas dependendo do valor, a gente consegue entrar pelo juizado especial cível, que também é uma boa porta ali para a gente poder entrar com processos de menores valores. E se os valores forem realmente maiores, aí a gente tem que entrar mesmo com a ação na vara comum, né? Mas é isso. Ninguém quer passar por esse desconforto, mas todos nós estamos aí vulneráveis, então é por isso que é importante o conhecimento e também o que fazer, né? Exato. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Imagina, não por Mais isso. uma vez, seja Eu que sempre agradeço. bem-vinda, Eu nos que ajudando e agradeço. ajudando também quem acompanha o Viva Tarde. Com certeza. E se você de casa ficou com alguma dúvida, os contatos da doutora estão na tela. Pode fazer pergunta que ela volta de novo. Lu, obrigada, viu? Eu que Beijo. agradeço, gente. Um feliz mês do consumidor, das mulheres, e que a gente possa levar conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Sempre, amém. Sempre. Amém. Obrigada, Eu que doutora. agradeço.